Atos, capítulo 27, versículo 1, diz assim: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. A partir do versículo 9 diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que está neste lugar, nessa noite. Eu creio, fundo do meu coração, que estamos neste lugar reunidos, estamos aqui na tua presença e não é por acaso. Creio que o Senhor nos trouxe a este lugar. Creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Creio que o Senhor quer nos ensinar. Creio que o Senhor quer nos tirar da nossa zona de conforto. Creio que o Senhor quer moldar o nosso caráter, mudar os nossos corações. Então, mais uma vez nessa noite nós abrimos os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fala conosco, toca as nossas vidas, muda o que precisa ser mudado, mexe com a gente nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me coloco à disposição do Senhor, me usa como um instrumento nesta noite, para que aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa, amém. A passagem que nós lemos vai falar sobre um naufrágio. Então o título que eu dei para esta mensagem é Evitando Naufrágios. Porque a verdade é que na vida é possível evitar muitos naufrágios. Se nós entendermos alguns princípios na palavra de Deus, a gente pode evitar dores, a gente pode evitar sofrimentos, a gente pode evitar
de bater muitas vezes a cabeça na vida. E o que nós vamos ver aqui nessa história que acontece aqui com o apóstolo Paulo é exatamente isso. Na verdade, ele sofre um naufrágio, as pessoas que estão num navio com ele sofrem um naufrágio, mas na verdade não precisavam ter sofrido o que sofreram, mas sofreram. Então, já que sofreram, vamos tirar algumas lições, vamos olhar para o que aconteceu ali e aprender com eles, porque na verdade o sábio é exatamente essa pessoa que olha o erro dos outros e aprende com o erro dos outros e não erra, né, na mesma situação. Ele aprende para que quando ele chegar naquela mesma situação, ele não repita o mesmo erro dessa outra pessoa, mas ele tenha aprendido, então ele aplique na vida dele e não precisa sofrer de novo, não precisa bater na cabeça. Então acredito que essa história pode nos ajudar para que a gente não venha sofrer alguns naufrágios na nossa vida. O apóstolo Paulo, o texto aqui vai nos contar que ele está entrando nessa embarcação aqui, ele está indo de Cesareia a Roma, são 3.000 quilômetros, é uma longa viagem, mas essa viagem aqui, na verdade, não é da maneira, talvez, que o apóstolo Paulo estava esperando ou imaginando como deveria acontecer, porque o apóstolo Paulo, ele não está num cruzeiro passeando, ele não está nesse cruzeiro aqui não tem piscina, ele não está tomando sol, muito pelo contrário, na verdade ele está sendo levado como um prisioneiro, né? O apóstolo Paulo já estava sendo perseguido pelos judeus por pregar a palavra de Deus aos gentios. Afinal, os judeus pensavam que o evangelho, a salvação era apenas para os judeus, e o apóstolo Paulo tinha a missão de pregar o evangelho aos gentios, de que a salvação era para todo aquele que cresce em Jesus, independente judeu ou gentil. E os judeus ficaram irados com Paulo e de todas as maneiras tentavam pegar Paulo e prender e bater e açoitar, e Paulo foi alguém que sofreu muito por conta do evangelho. Mas Paulo, na verdade, ele vai ser enviado a Roma para ser julgado por César. Então, o apóstolo Paulo, ele vai sair de Cesareia e ele vai para Roma. Ele não está indo a passeio, ele está indo, o próprio texto diz que um centurião está indo, Júlio, o centurião está indo com ele, e Paulo, ele está indo fazer essa viagem como um prisioneiro. O apóstolo Paulo desejava ir a Roma. O próprio Deus queria que Paulo fosse a Roma. A gente vai ver isso na palavra de Deus, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele se apresenta no capítulo 1 ainda, dos versículos 11 até o 15, ele vai falar sobre isso, sobre o desejo, sobre o anseio dele de estar com os irmãos em Roma. Ele diz, olha, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejas confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então o apóstolo Paulo era um desejo do coração de Paulo. Ele declara aqui para aqueles irmãos que estão em Roma, dizendo, olha, eu tenho desejo de estar com os irmãos, eu quero estar com os irmãos, quero ver tudo aquilo que, partilhar da fé, ver tudo aquilo que vocês têm vivido aí. E ao mesmo tempo também era a vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. Em Atos 23, 11, olha, Deus fala com Paulo, e olha o que diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, duas coisas para a gente começar a conversa. Paulo queria ir para Roma e Deus queria que Paulo fosse para Roma.
Então a gente tem a vontade de Paulo e a gente tem a vontade de Deus. Estava todo mundo querendo que Paulo fosse para Roma. Maravilhoso. E aí o que acontece aqui é o seguinte: geralmente quando a gente tem uma vontade, a gente entende que Deus tem uma vontade para a nossa vida, a gente já traça o quê? A gente já traça uma meta, a gente já traça um plano e a gente já imagina como tudo vai acontecer. E a gente diz: uau, Deus falou comigo, Deus tem algo para mim, Deus vai me levar a Roma, Deus vai fazer isso na minha vida. E muitas vezes a gente não consegue imaginar o percurso ou o que vai acontecer no meio do caminho que vai nos levar até Roma. Eu tenho certeza que Paulo não imaginava que... Ele queria ir para Roma, mas ele não pensava que no caminho de Roma teria naufrágio, que ele teria que nadar em águas extremamente geladas. Ele não pensou que depois de ter nadado e ter sofrido naufrágio, ele chegaria numa ilha e para se aquecer ele chegaria perto de uma fogueira ali, e quando ele chega perto de uma fogueira, uma cobra pula de dentro do fogo e o pica. As pessoas ficam assustadas pensando: ih, vai cair duro, mas ele não morre ali. Mas talvez não eram os planos de Paulo quando ele pensa: puxa, eu sei que Deus quer que eu vá para Roma, eu quero ir para Roma também. Será que se ele soubesse de todos os empecilhos que teria de ir para Roma, será que ele iria desejar ir para Roma mesmo assim? A verdade, o que a gente vê nessa história aqui é que a gente muitas vezes consegue até ver o destino, a gente muitas vezes consegue até entender o lugar que Deus quer nos levar. Deus muitas vezes até fala com a gente, nos mostra um pedaço da história e diz: olha, eu quero fazer isso na sua vida, eu quero te usar desta maneira. Mas muitas vezes a gente não entende o percurso, a gente não entende o processo, a gente não sabe as coisas que vão nos acontecer no meio do caminho, e a gente vê que isso acontece com o apóstolo Paulo aqui. Na verdade, ele vai passar por situações, ele vai passar por momentos que com certeza ele não imaginou que ele passaria, mas é a vida, mas é o processo, e a gente precisa entender isso. O problema é que muitas vezes, quando Deus fala algo conosco, a gente já desenha todo o processo, a gente imagina que Deus vai fazer exatamente assim, mas Deus não é obrigado a trabalhar da minha forma e da sua forma. Deus não é obrigado a fazer do meu jeito e do seu jeito. A palavra diz que os caminhos de Deus são maiores, mais altos, pensamentos. A gente não entende muitas vezes os pensamentos, os caminhos de Deus, as maneiras de Deus trabalhar, e muitas vezes não vamos compreender. O que eu e você precisamos fazer, mesmo sem entendermos, é confiarmos e sabermos que se Ele está acima, se Ele conhece todas as coisas, Ele está no controle. Eu preciso confiar e saber que Ele tem o melhor preparado na minha vida, e se Ele falou que vai me levar até este lugar, Ele vai me levar, mesmo que no meio do caminho eu sofra naufrágios, mesmo que as coisas saiam do meu controle. Se Ele falou, Ele vai completar essa obra que Ele tem na minha vida. Agora, o que acontece aqui é que o apóstolo Paulo vai sofrer um naufrágio. O que acontece é que o apóstolo Paulo vai entrar nesse navio, e nesse navio está o apóstolo Paulo, está alguns outros presos, está o capitão, está o acompanhante do capitão, está o copiloto, tem quase 300 pessoas dentro desse navio, tem muita gente ali, e na verdade a gente pode tirar lições de várias coisas que acontecem ali nessa viagem. Eu acredito que tem princípios aqui, porque o que nós vamos ver nessa história é que eles não precisavam ter vivido o que eles viveram, eles não precisavam ter sofrido tanto que sofreram, eles não precisavam ter ficado desesperados ao ponto de temerem a própria vida da maneira que ficaram. E eu acho que são princípios que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida, porque muitas vezes a gente acaba sofrendo coisas, passando por situações simplesmente por não aprendermos, simplesmente por não aplicarmos alguns princípios que Deus nos deu de presente, e falou: olha, se você entender isso aqui e aplicar na tua vida, vai ser muito mais fácil a tua caminhada aqui na terra. Então, quero olhar com vocês para esse naufrágio aqui, para essa história, o que aconteceu com eles, para que eles conseguissem chegar até Roma, né?
Então o versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Então, eles entram na embarcação, eles entram no navio lá, e aí o que vai dizer é que o apóstolo Paulo, de alguma forma, está chamando a atenção das pessoas ali, admoestando, avisando, alertando, chamando a atenção. E esse versículo 9 tem algumas coisas que são interessantes. A princípio parece que não tem, mas tem, porque ele vai falar que a navegação estava se tornando perigosa, o texto está dizendo aqui, e aí o texto diz o seguinte: já passado o tempo do dia do jejum. Essa informação para nós é importante, porque o tempo do dia do jejum, o que é isso aqui, Gui? O tempo do dia do jejum, isso aqui refere-se a uma festa judaica, era a festa da expiação. E por que essa informação aqui é importante? Porque se está falando dessa festa judaica, se está falando dessa festa da expiação, a gente consegue entender que essa festa acontecia em outubro. Então essa festa está num período do ano. Então quando o apóstolo Paulo está falando, quando o texto está nos dizendo que, olha, passou este período aqui da festa, o que é que ele está nos dizendo? Ele está trazendo uma informação que é importante para nós. Ou seja, passou o momento dessa festa, está no inverno. O momento daquela festa ali, outubro, novembro, era o inverno deles. Por que essa informação é importante? Por quê? Porque não se navegava no inverno. Tanto que logo depois que ele fala sobre essa informação, olha, passou a festa, tal, ou seja, está no inverno, ele começa a falar dos perigos. Tanto que no versículo 10 ele diz assim, dizendo-lhes: senhores, vendo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, na verdade não é o momento de navegar, na verdade não está num bom período, na verdade não é época de entrar no mar, vocês estão se arriscando, vocês querem navegar, vocês querem fazer algo que eu estou vendo que não vai dar certo. E aqui, olha só, o primeiro grande princípio para as nossas vidas, porque o apóstolo Paulo ali, ele era a boca de Deus, ele era profeta, ele era um homem de Deus dentro daquele navio. Por mais que ele estava preso ali, as pessoas sabiam quem ele era. E o problema é o seguinte: quando nós ignoramos os avisos de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo se levanta ali e dá um aviso. O apóstolo Paulo se levanta e diz o seguinte: não é tempo de navegar. Ele se levanta e diz o seguinte: olha, não vamos sair daqui, a viagem vai ser trabalhosa, a viagem vai ser penosa, não vai valer a pena, vai ter muitos danos, mas ignoraram aquilo que o apóstolo Paulo havia dito. Na verdade, que na realidade, muitas vezes nas nossas vidas é exatamente isso que eu e você, nós fazemos. O que é que fazemos, Gui? A gente apaga os avisos de Deus nas nossas vidas, a gente apaga aquilo que Deus está falando conosco, a gente finge que não ouvimos a voz de Deus, a gente às vezes até tem um pressentimento, às vezes a gente parece até que alguém está falando alguma coisa com a gente, mas a gente quer fazer, a gente quer ir, a gente está com vontade, você quer realizar o teu sonho, o teu desejo, a tua vontade, e então você acaba apagando aquela pequena voz que fala no teu espírito, porque melhor é fazer a tua vontade do que ouvir aquela pequena voz, e você despreza aquela voz, e você despreza os avisos de Deus para você, e muitas vezes enfrentamos naufrágios, muitas vezes passamos por dores na vida, muitas vezes passamos por problemas sérios na vida, simplesmente pelo fato de não ouvirmos os avisos de Deus. Deus sempre avisa, pode ter certeza disso. Deus sempre avisa. Ah, Gui, mas eu não ouvi. Talvez você realmente não tenha ouvido. E talvez o problema seja esse mesmo, talvez você não está ouvindo. E talvez você não está ouvindo porque você está tão ocupado para ouvir a voz de Deus. Talvez você faz tanta coisa que você não tem um minuto para Deus falar com você. É tanto barulho na tua vida que a voz de Deus
não tem espaço na tua vida, e aí Deus fala, Deus avisa, Deus tenta falar com você de todas as maneiras, mas você é tão insensível à voz de Deus que você não consegue perceber, você não consegue ouvir, e você toma decisões, passa por cima dos avisos de Deus e sofre consequências sérias. Agora olha o que diz no versículo 11: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Claro, você também faria a mesma coisa e eu também faria a mesma coisa. Sobre Bíblia, vamos falar com Paulo. Sobre navegar, vamos falar com o piloto. O papo qual que é? Não, o papo é se vai dar para navegar ou não. Então, capitão, e aí, o que o senhor fala? Não dá, então tudo bem. Então vamos. Que Paulo, quem que é Paulo? Não, Paulo é missionário, que estava pregando lá para os gentios. Tá, e o que ele falou? Ele falou, para não navegar não, que vai dar problema. Não, mas quem que é ele? É missionário, não. E o que o capitão falou? O cara que faz isso todo dia da vida dele. Não, o capitão falou que dá, que pode ir. Não, então a gente vai acreditar em quem? Vamos acreditar no capitão. E aqui, tem um princípio aqui escondido por detrás disso aqui. Aqui a gente está falando de lógica e fé. A gente está mexendo com lógica e fé. Porque qual que é a lógica? É lógico, eu vou acreditar no cara que entende do assunto. Eu vou colocar a minha confiança no cara que sabe do que ele está falando. Faz mais sentido. O que é que faz mais sentido? O que faz mais sentido eu acreditar no capitão. E muitas vezes nas nossas vidas a gente é guiado pelo que faz mais sentido. Então eu tomo uma decisão, por quê? Porque faz mais sentido. Eu faço uma escolha, por quê? Porque faz mais sentido. Agora, o problema é que muitas vezes com as coisas de Deus é exatamente o contrário. É aqui onde entra a fé, porque a fé muitas vezes vai me exigir, vai pedir coisas de mim que não fazem sentido algum. Algumas vezes o mundo vai estar dizendo, olha, o que faz sentido é ir para a esquerda, e Deus vai falar para mim, vai para a direita, meu filho. O mundo algumas vezes vai dizer para mim, sai a embarcação, e Deus vai falar, fica com a embarcação aqui. Algumas vezes as pessoas vão dizer, não, faz muito mais sentido você não abrir um negócio, mas Deus vai estar falando no meu coração, pode abrir um negócio que vai dar certo. E aí, o que é que eu faço? No geral, a nossa tendência do ser humano é seguirmos os nossos sentidos naturais, obedecer, seguirmos aquilo que faz sentido aos nossos olhos naturais. Não é verdade, faz sentido, cara, está todo mundo falando, olha, a tendência é essa do momento, a economia está me dizendo, está me mostrando que os números estão aqui, estão dizendo que realmente faz mais sentido eu tomar essa decisão agora. Querido, realmente, se Deus não falar nada com você, faça o que faz mais sentido, mas se Deus falar com você, se Deus te der uma palavra, escolha uma palavra do que fazer sentido, escolha andar debaixo de um direcionamento de Deus do que fazer sentido, porque se você estiver debaixo de direcionamento de Deus, mesmo que não faça sentido algum, saiba de uma coisa, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai trazer provisão, Ele vai te levar, porque não precisa fazer sentido para Deus. Ele faz, Ele cria, Ele traz a existência, Ele não precisa que faça sentido. Mas aqui eles tomam uma decisão porque fazia mais sentido. Quantas vezes as nossas decisões são tomadas porque faz mais sentido, e no final das contas a gente chega lá na frente e percebe, eu acho que não era a vontade de Deus para a minha vida, mas fazia tanto sentido. Sim, fazia tanto sentido. E daí? E daí que fazia sentido? Você perguntou para Deus? Você ouviu de Deus? Deus direcionou a sua vida ou não? Ou você só foi porque fazia sentido? Olha só, então eles estão ali, e aí o centurião ouve Paulo, ouve o capitão e fala, eu fico com o capitão. E aí olha o que diz no versículo 12, não sendo
o porto que eles estavam, próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Aí depois disso, o centurião olha e diz: não, estou com o capitão. Aí todo mundo está ali naquela situação, e todos agora vão dar uma opinião, todos têm uma opinião, são quase 300 pessoas, e a opinião é unânime. Qual que é a opinião? Vamos partir. E aqui eles arrumam mais um motivo, na verdade eles arrumam aqui uma desculpa. No versículo 12 diz assim: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali. Então olha só, eles olham e dizem: olha, aqui nem é um local próprio para o navio ficar, para a gente ficar, para passar essa temporada aqui. É melhor que a gente parta daqui, é melhor que a gente siga a viagem. Olha o que eles estão dizendo: nós não estamos num local adequado, é melhor a gente partir para um local adequado. Na verdade, olha só o que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo sair de um lugar que na verdade não é confortável para eles, ir para um lugar que é confortável para eles. Eles estão querendo sair da zona de conforto, sair da zona do lugar que não está confortável e ir para a zona de conforto. Olha, este aqui não é um lugar apropriado, a gente quer ir para um lugar apropriado. E na verdade, a minha pergunta é: o que é um lugar apropriado? Porque na verdade um lugar apropriado, a gente que define na nossa cabeça o que seria um lugar apropriado. A minha pergunta talvez seria para aquelas pessoas: então por que é que não é apropriado aqui? E na verdade apropriado para nós, a gente acaba fazendo ou criando o que é apropriado para nós. A gente é mimado. Apropriado para mim, apropriado é se tiver isso, apropriado é se for da minha vontade, apropriado é se for do meu sonho. Na verdade eles queriam fazer a vontade deles. Apropriado para eles é se fosse a vontade deles. Apropriado é se eles estivessem indo em direção daquilo que eles desejavam, daquilo que eles queriam. Eles não queriam ficar ali, eles queriam ir para o lugar que eles desejavam. O lugar confortável para eles era outro lugar, mas nem sempre a zona de conforto é o lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Às vezes a gente olha e pensa: este lugar não é o lugar apropriado para mim, este lugar não é o lugar dos meus sonhos, esse lugar não é o lugar que eu quero ficar atracado aqui por muito tempo, esse lugar aqui não é o lugar que eu quero permanecer, esse lugar aqui eu não gosto muito desse lugar, esse lugar não tem as coisas que eu gosto, esse lugar não tem as coisas que eu desejo, esse lugar eu não estou feliz nesse lugar. Eu quero ir para aquele outro lugar, lá eu vou estar realizado, lá eu vou estar satisfeito, aqui eu estou desconfortável. Agora, quem disse que estar naquele lugar e não nesse que está desconfortável é a vontade de Deus para a minha vida? Algumas vezes pode ser que o lugar desconfortável seja o local seguro de Deus na minha vida, porque a gente vai ver que o local mais seguro para eles estarem naquele momento era exatamente onde eles estavam e onde eles não queriam, não desejavam estar. Onde eles queriam estar, na verdade, foi o lugar do naufrágio, foi o lugar onde o barco foi destruído. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Nós estamos aqui, estamos inquietos. Esse lugar não é adequado para mim, o meu trabalho não é adequado para mim, a igreja que eu estou acho que não está adequada para mim, o ambiente, os meus amigos não estão. A gente quer mais, a gente quer sair, a gente quer as nossas vontades do nosso jeito. Se não está tudo do nosso gosto, então a gente quer mudar, a gente quer fazer. Agora, quem disse que porque você quer, que Deus quer para a sua vida? E às vezes a gente se mexe, a gente sai desse porto seguro em direção a outro lugar. Nem sabemos que lá está a nossa destruição. E nesse lugar que a princípio parecia não ser adequado, era o lugar seguro de Deus para nós. Mas eu queria, o problema é seu e é meu que queria. Deus sabe e Ele tem o melhor para as nossas vidas. E a gente é tão mimado, a gente é tão apegado a pequenas coisas, que a gente quer fazer do nosso jeito, no nosso tempo.
quer sair, quer ficar na nossa hora. Se não está do jeito que eu espero, do jeito que eu gosto, eu vou para o outro porto. E o outro porto estava a destruição. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Adequado. O que é adequado? Olha só, até a igreja, as pessoas escolhem assim hoje. Elas escolhem o que é adequado para elas. Define adequado. Tem um telão, tem um ar-condicionado, né, não dá um calor, tem uma salinha, tá. Aí você troca de igreja, porque a sua não tinha ar e aqui tem. É isso. Esse é você faz o adequado. Eu e você fazemos o adequado que a gente quer, que a gente deseja muitas vezes. E muitas vezes não era o que Deus queria. A gente estava no porto, quietinho. E se a gente ficasse ali, a gente estava seguro. Mas a gente fica inquieto no porto, porque eu quero a minha vontade, do meu jeito. Se não está do meu jeito, eu penso, eu vou para a próxima estação. E se Deus não me mover e não me levar para a próxima estação, não tem problema, eu vou com a minha própria perna. Eu me levo até a próxima estação. Eu vou. Se Deus não mandar eu sair de igreja, não tem problema. Eu saio mesmo assim. E ainda eu sou espiritual e digo que Deus me mandou. Você foi por causa da música que você gosta, você diz que Deus te disse. Você toma decisões na tua vida e você diz que Deus te disse coisa nenhuma. Você foi porque você queria. Você foi porque era uma vontade tua. Você foi porque você estava inquieto, você desejava outras coisas, você quis atender os teus anseios e as tuas vontades. E você foi. Então eles arrumam desculpas e vão para outro porto. Agora, antes deles saírem, no versículo 12, parte B, diz assim: a maioria deles era da opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. A gente sabe que o que aconteceu, eles saíram e eles foram, ou seja, a opinião da maioria acabou sendo o quê? A voz de Deus para aquele povo. Então, já que todo mundo está dizendo para ir, então vamos embora. E aqui, mais um grande princípio e grande erro: a voz do povo não é a voz de Deus. As muitas vozes não significa que é um direcionamento de Deus. A tendência não significa que é a vontade de Deus, mas está todo mundo fazendo. O problema é de todo mundo. Mas está dando certo, o problema é de quem está fazendo e dá certo. Mas você está fazendo e você está na contramão do que as pessoas estão fazendo dar certo. O problema é de quem está fazendo dar certo, e se Deus mandar eu fazer o que é na contramão, eu vou fazer o que está na contramão. Não seja guiado ou guiada pelas muitas vozes, mas seja guiado e guiada pela voz de Deus na sua vida. Sabe por quê? O propósito, o plano que Deus tem na sua vida é para você, não é para o teu vizinho, não é para a pessoa do teu lado. Às vezes a gente olha para o que Deus está fazendo na vida da outra pessoa e a gente pensa, bom, então se aquela pessoa está fazendo aquilo, é uma fórmula, então eu vou fazer a mesma coisa e Deus vai fazer na minha vida também. Errado, querido, não ouça a voz do povo. A opinião do povo não importa, o que importa na minha vida e na sua vida é a voz de Deus, mesmo que pareça contrário, mesmo que você esteja contrariando o mundo, mesmo que você esteja contrariando a economia, mesmo que você esteja contrariando tudo e todos, se Deus falar com você, siga a voz de Deus que você vai se dar bem, pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Versículo 13 diz o seguinte: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Olha só o que está acontecendo aqui.
Então eles estão lá, tomada a decisão, vamos, todo mundo falou, já que todo mundo falou, é a voz de Deus, né? Então vamos tomar essa decisão. Decidiram. E aí o que acontece? Confirmação. Sopra um vento maravilhoso para o sul. Oh Deus, era na direção que a gente estava precisando. Olha Deus confirmando, gente. Mandou um ventinho do lado que a gente precisava. Então puxa a âncora, puxa a âncora, puxa a âncora, porque agora bateu o vento e é o vento que a gente precisava para ir para o lugar que a gente quer ir. E aqui é onde muita gente é enganado. Aqui é onde muita gente cai na pegadinha. A gente muitas vezes é enganado pelos nossos sentimentos, somos roubados pelos nossos olhos, pelas nossas emoções. Bateu um ventinho, soprou um ventinho, a gente, opa, levanta a âncora, vamos lá que é Deus fazendo na nossa vida. Quem disse que é Deus fazendo na vida? Quem disse que é Deus que está levando? É só porque um ventinho bateu? É só porque a água mexeu? É só porque as coisas moveram? É só porque a economia melhorou? É só porque alguém fez um convite para você? É só porque o chefe quer promover você no trabalho? É só porque você recebeu uma proposta? Você diz, não é de Deus. Quem disse que essa porta aberta foi Deus? Quem disse que essa promoção veio de Deus? Quem disse que esse vento soprando foi Deus que trouxe? E a gente muitas vezes é enganado pensando que esse ventinho e esse sopro foi de Deus nas nossas vidas, e a gente puxa a âncora e começa a dar passos em direção a próxima estação, achando que foi Deus que fez. E está cheio de maluco, porque tem muito crente maluco. Diga amém. Está cheio de crente, já tem crente maluco que até casou, por causa de um ventinho desse. Ri não, que é verdade. Tocou o telefone da casa do maluco, oi, Deus está me falando que você vai casar com a fulana de tal. Amém. E o maluco foi lá e casou. Sai fora. Bateu o ventinho aqui. Deus falou com você? Falou, tem que falar comigo também, meu filho. Vem com esse papo não. Não, eu senti, eu vi, aconteceu. Não, eu tenho uma proposta. Me ofereceram, querem fazer. Ok. É maravilhoso, Gui, você não é um negócio da China. Tá? Deus falou com você? Não. Então vai lá. Porque a gente pensa que tudo que é favorável aos nossos olhos foi a vontade de Deus. Foi Deus que fez. A gente pensa que todo vento que soprou a favor, foi Deus que soprou. Você acha que o diabo não sopra um monte de ventinho não, para você pensar que foi Deus que soprou, para você falar, me leva Deus. Te leva para o naufrágio logo ali à frente. E você está indo para o naufrágio glorificando e agradecendo. Deus está dizendo, meu Deus do céu, está surdo esse meu filho, não está me ouvindo, não está conseguindo entender o que eu estou tentando comunicar e falar. Bate o vento, todo mundo animou. Olha lá, está vendo? Confirmação. Olha Deus falando. Gente, vou falar uma coisa para você. Se o tanto de palavra de profecia que eu recebi na minha vida acontecesse, Jesus Cristo. Não que eu duvido, eu sou um cara que eu sou penteca, eu sou do fogo, eu gosto do fogo. Olha o irmão do fogo aí. Sou do fogo, creio. Deus pode falar com você e mandar falar para mim. E eu dou glória a Deus, mas Ele vai ter que falar comigo também. Sou filho dele também. Ele vai confirmar comigo. Agora, você acha que eu vou tomar uma decisão importantíssima na minha vida porque Deus falou com você e eu vou tomar uma decisão na minha vida? De jeito nenhum. E aqui, bateu um ventinho. Puxa, âncora, vamos lá, toma uma decisão. Baseado nas emoções do momento. Agora, olha o que diz no versículo 14 e 15. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão,
e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Pouco tempo depois, veio um vento, mas tão forte, como um furacão, que eles perderam o controle de tal maneira que eles abriram mão. Não tem o que fazer, larga, solta tudo. Eles foram sendo levados. Deixa eu dizer uma coisa para você, não demora muito tempo, quando você toma decisões na sua vida, você faz escolhas na sua vida, e a base das suas decisões e escolhas foi a emoção. Você não ouviu Deus, você fez porque você queria, porque você desejava, era a tua vontade. Não demora muito tempo para as coisas ficarem de ponta cabeça e você chegar à conclusão: perdi o controle. É rapidinho, não demora, é rápido. E foi o que aconteceu aqui, rapidinho. Pouquinho tempo depois saíram achando, olha que vento gostoso, vai nos levar onde a gente quer ir, e de repente bate uma ventania, eles perdem o controle de tudo. Aí diz que ao terceiro dia daquela confusão, eles ainda estavam trabalhando, tentando de alguma forma controlar, mas diz que não fazia dia, estrela, sol, um breu, uma escuridão, não viam nada, e passaram vários dias, e aí eles pararam de trabalhar, eles desistiram. O texto diz que eles perderam a esperança, e aqui na verdade as duas coisas estão erradas, porque a gente vai ver o seguinte: no terceiro dia eles estavam com esperança, certo? Porque estavam trabalhando ainda, então eles estavam confiantes de que podiam reverter a situação. A gente acredita que a gente pode dar um jeito. Agora, esperaram um tempo, o dia não clareou, as coisas não melhoraram, passou um tempo, eles perderam as esperanças. Então a gente vai ver o quê? A esperança deles estava no lugar errado, a confiança estava no lugar errado. Então, com 3 dias, enquanto eles acharam a gente tem um controle, a gente vai conseguir fazer. Quando o tempo passou, quando o dia não clareou, porque a confiança deles estava nele mesmos, estava na força do braço deles, e quando eles perceberam, a força do nosso braço não pode resolver o nosso problema, o dia não vem mais, nas estrelas, o sol não aparecem, aí então eles perdem as esperanças, é claro, porque a confiança e a esperança deles estava no lugar errado, e aqui é um sério problema. Agora, essa história chama atenção porque, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Não precisava ter sido assim. Poderíamos ter evitado essa situação. A gente não precisava estar passando pelo que estamos passando. Paulo se levanta e diz: se vocês tivessem me dado ouvidos ali atrás, a gente não estava passando pelo que estamos passando agora. Se vocês tivessem acreditado na voz do homem de Deus, a gente não estava passando pelo que estamos passando agora. Então, olha só, esse naufrágio, esse momento difícil, esse momento desesperador que eles vão passar, de medo, de temer pelas próprias vidas, de estar ali desesperados, podia ter sido evitado. E quantas lutas, quantas lágrimas, quantos problemas nas nossas vidas poderiam ser evitados. Com certeza, você, a gente com certeza já viveu momentos que a gente chegou lá e a gente pensou: puxa, não precisava ter sido assim, podia ter sido diferente, meu Deus, eu podia ter evitado isso aqui. Quem nunca pensou exatamente assim: caramba, Deus me avisou, o Espírito Santo de Deus me incomodou, aquela voz me falou, a minha esposa
esposa me avisou. E a esposa, quando avisa, a esposa é a voz de Deus em casa. Às vezes dá até raiva, mas então, marido, quando tua esposa falar, ouça, porque esse negócio está errado. E avisou e você não deu ouvido, foi lá e fez. E aí você pensa, eu podia ter evitado. Eu não precisava estar passando pelo que eu estou passando. E na verdade, muitas vezes é exatamente o que acontece nas nossas vidas. A gente passa por muita coisa que não precisaria passar, se entendêssemos alguns princípios na palavra de Deus, se ouvíssemos a voz de Deus, se perguntássemos para Deus, se fôssemos mais sensíveis, se entendêssemos os avisos de Deus para nós. Mas a gente é tão turrão, a gente é tão cabeça dura, a gente tem um coração tão endurecido, a gente quer fazer tanto as nossas vontades, que muitas vezes a gente sofre naufrágios, dores, lágrimas nas nossas vidas. Agora, o apóstolo Paulo fala algo lindo aqui no versículo 22, que a verdade é uma só, não tinha volta, já estava lá, não tinha o que fazer, já foi. Então depois dele levantar e dizer, olha, não precisávamos estar passando por isso aqui. Mas aí então no versículo 22 ele diz assim, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Aí ele segue dizendo no versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então ele vai dizer, olha, erramos, não precisaríamos passar pelo que estamos passando, mas olha só, bom ânimo, fiquem animados, sabe por quê? Vocês não vão morrer, a vida de vocês não vão chegar ao fim. Olha que coisa maravilhosa, o apóstolo Paulo diz, olha, não precisava ter passado por isso, não precisava sofrer, não precisava cair na água gelada e ter que nadar, não precisava cair numa ilha e ficar meses para conseguir chegar lá, mas já que aconteceu isso, fiquem animados, não é o fim, a gente não vai morrer nessa daqui. Na verdade é uma palavra de esperança para todos nós, porque quando ouvimos uma palavra como essa, a gente pode se encaixar em alguns lugares aqui da história, a gente pode pensar assim, puxa Gui, graças a Deus, glória a Deus que eu ouvi essa palavra nessa noite, Gui, porque amanhã eu estava para entrar numa embarcação e eu sinto que eu estava indo para o porto errado e ia ter naufrágio. Gui, o Senhor falou comigo nessa noite, eu não vou nem entrar, eu vou ficar no lugar que eu estou e Deus está me livrando, glória a Deus, e glória a Deus por isso. Mas talvez você já esteja em outra estação, talvez você está ouvindo e está pensando, Gui, acho que para mim já foi, eu já saí de Creta, eu já saí do lugar que eu estava, eu já estou em Creta, já estou no meio da confusão, já estou no naufrágio, já fiz a escolha errada, minha vida já está uma confusão. E a palavra de encorajamento para você é a mesma que o apóstolo Paulo deu àquelas pessoas, calma meu filho, calma minha filha, você naufragou, mas você está vivo, e se você está vivo, tem chance para você ainda, você não morreu, você não vai morrer, ou seja, você pode continuar, Deus pode fazer ainda na sua vida. Você sofreu, você passou por coisas que não precisaria ter passado, mas mesmo assim existe uma chance de você se reerguer, mesmo assim existe uma chance de Deus continuar na tua vida, mesmo assim não chegou o fim. Bom ânimo, continue para cima, fica feliz, que Deus é tão bom que Ele ainda vai te dar uma chance, é o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Agora olha que coisa poderosa, versículos 23 e 24 diz assim, já li o 23, vou ler de novo, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam comigo. Olha só que coisa tremenda, olha a palavra que Deus dá a Paulo, Paulo, é minha vontade,
É propósito do Senhor, meu propósito, que você esteja perante César, que você vá a Roma. Por conta disso, por ser minha vontade, deixa eu te contar uma coisa, vai naufragar, mas não vai morrer. Não vai morrer nem você, e todo mundo que está com você aí não vai morrer também. Ou seja, olha que coisa tremenda. Se Deus tem um propósito, nem os naufrágios me matam antes de viver o propósito. É o que Deus estava dizendo. Não precisava ter passado pelo naufrágio, não precisava ter vivido estas dores, mas tem propósito a ser cumprido. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Você passou por isso aqui, mas eu vou te levar para Roma, porque tem algo que precisa ser completo. Eu preciso fazer algo na sua vida lá. Então olha só, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto Deus não completar aquilo que Ele tem na sua vida, estes naufrágios aí não vão te parar, em nome de Jesus. Estas situações, estas dores que você pensou, agora eu vou morrer aqui. Você acha que eles não pensaram, agora a gente vai morrer? Você acha que eles não pensaram nessas? Era inverno, era tão frio que quando eles chegam na ilha de Malta, a primeira coisa que eles fazem uma reunião em volta da fogueira, estava todo mundo congelando. Você acha que eles não pensaram, a gente vai morrer nesse lugar? Mas Deus mandou uma mensagem a Paulo dizendo, não morre enquanto eu não completar a obra, não termina enquanto eu não terminar com você. E é uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite também, porque talvez você pense, Deus terminou comigo, Gui, as tragédias, as dores, as lágrimas, terminou para mim. Deus não vai fazer, Deus ainda não completou na sua vida, você ainda está no caminho. Eu sei que houveram naufrágios, eu sei que você sofreu algumas dores, eu sei que você passou por momentos difíceis, eu sei que você pensou que você não sairia dessas águas geladas, mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele está te levando para Roma, Ele está te levando para o lugar que Ele tem preparado para você. Aquilo que Ele tem preparado, Ele vai completar na sua vida, em nome de Jesus. 2 lições, se você puder, evite os naufrágios. Agora, se você naufragou, continue acreditando, você vai chegar do outro lado, Deus vai te sustentar mesmo nessa água gelada, e o propósito que Ele tem na sua vida vai completar em nome de Jesus. Paulo chegou lá, a obra foi completa, Deus fez na vida dele, aquilo que estava no coração dele, e a palavra que Deus tinha dado a ele, se concretizou, porque Deus não é homem para mentir, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Vai ser assim na sua vida também, em nome de Jesus.